Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Muitas pessoas perguntam diretamente aqui no canal do YouTube e também lá no WhatsApp: "Ô, Anildo, e a ansiedade e depressão tem cura?" Olha, é claro que tem. Ninguém nasce com ansiedade, ninguém nasce com depressão. Às vezes a pessoa até pode nascer com uma predisposição genética, que está vindo aí da sua ancestralidade. Mas ela pode desenvolver ou não, vai ter mais facilidades para desenvolver, algumas pessoas, mas pode desenvolver ou não, e se desenvolver tem cura sim. Isso não tem dúvida. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é: tem cura sim para ansiedade, tem cura sim para depressão, tem cura para síndrome do pânico. Então, nesse vídeo eu quero dar para você uma esperança para você sobre essa questão da ansiedade, sobre a depressão e sobre síndrome do pânico. Se você está chegando no canal pela primeira vez e curtir, gostar desse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você no final se inscreva, venha fazer parte com a gente dessa família que já está grande. E se você é da família, já está aqui comigo há muito tempo, por favor mesmo, dá uma paradinha aí agora, já dá o seu like, e depois no final vai lá e faça um comentário. Ainda que o comentário seja só "bom dia, Nildo", eu vou gostar de ouvir o seu bom dia, de ler lá o seu bom dia, e isso vai ajudar muito, porque o YouTube só entende que o canal tem relevância quando tem interatividade. Quando não tem, não é relevante, então ele não entrega os vídeos e o canal não cresce. E aí a gente acaba tendo que sair. Então agradeço muito que você faça isso. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Outro convite que eu quero fazer para você é o seguinte: fique até o final desse vídeo, por favor, porque eu quero entregar 2 presentes hoje. Presente mesmo, presente de verdade, em função da quarentena e desse momento difícil que nós estamos vivendo. Tive analisando aqui a minha situação de agenda e as minhas condições de poder ajudar de alguma forma, e no final eu quero entregar um presente para você. Mas antes eu quero falar um pouquinho dessa esperança, por que eu tenho tanta certeza, por que eu tenho convicção de que realmente tanto ansiedade, depressão, síndrome do pânico ou qualquer outro tipo de processo patológico pode sim ter cura. Eu sou terapeuta holístico. Terapeuta holístico significa que ele vai olhar a pessoa, o paciente, o cliente como um todo. É muito importante que você admita e que você aceite que depressão, ansiedade e pânico é doença. E é uma doença séria. Então é muito importante saber disso. Tem cura? Tem, mas é uma doença. Quem trata essa doença é um grupo multidisciplinar, que começa com um psiquiatra, na maioria dos casos, um psicólogo e o terapeuta. O terapeuta holístico, quando eu recebo um cliente que me procura sem diagnóstico, ele apenas traz um quadro que aparentemente tem depressão, aparentemente é ansiedade, ele não tem o diagnóstico e ele me procura, a primeira coisa que eu faço é recomendá-lo a procurar um médico para fazer um diagnóstico, para ter um diagnóstico claro. Então, procurar um médico psiquiatra para fazer um diagnóstico e ver exatamente o que essa pessoa tem. Porque tem muita coisa que parece que é depressão e não é. Parece que é ansiedade, não é. Então é importante fechar um diagnóstico. E o profissional que vai cuidar disso é o médico, o psiquiatra e o psicólogo. O terapeuta holístico tem que ter essa responsabilidade. Por isso é holístico, porque ele olha o ser como um todo. E o ser como um todo, em algum momento, pode precisar de remédio. Em algum momento precisa de ajuste do cabeção. Quem vai fazer isso é o psicólogo. O terapeuta holístico, ele não é psicoterapeuta. Ele não vai trabalhar obrigatoriamente ouvindo o paciente. Tem que ouvir, mas não é pela escuta que nós vamos trabalhar a solução. Não, não é. Isso quem vai trabalhar é o psicólogo, que deve estar fazendo lá a parte dele. O terapeuta holístico, ele vai, depois de orientar o indivíduo a procurar um médico ou psicólogo, ele vai fazer uma pergunta: o que você quer? Eu quero viver sem ansiedade. E isso significa o quê? Como é que é isso?
Ou a pessoa vai dizer, eu quero viver sem depressão, e eu vou dizer o que que é isso. Viver sem depressão é porque eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a produzir, eu quero voltar... Então nós vamos trabalhar para construir aquilo que você quer. Então não interessa muito para o terapeuta holístico o que causou. Isso o psicólogo está cuidando lá. Eu não quero saber o que causou a sua depressão. Não quero saber se você teve problema lá na infância, se foi um problema com a mãe, se foi um problema de abuso, isso não interessa. Eu quero saber o seguinte, como é a vida que você quer ter? Como é que você acha que é bom? E vamos construir isso, porque tudo que você precisa para construir isso está aí dentro. Está aí dentro de você. Só que se você ficar preso demais lá no passado, porque minha mãe... Então eu recebo aqui alguns pacientes que já chegam dizendo, olha, eu estou vindo, mas já estou desanimada porque eu tenho 10 anos de terapia, tenho 10 anos de análise com o psicanalista. Então essa pessoa já contou a história para o psicanalista durante 10 anos, milhares de vezes. E cada vez que ela conta essa história negativa, ela reforça essa negatividade. A tendência disso é piorar. E o psicanalista, e eu sei disso porque eu estudei psicanálise, então o psicanalista ele fica tentando, na escuta, ver se encontra uma brecha. E às vezes o cliente não dá essa brecha porque ele se resguarda, porque ele não se abre completamente, porque ele nunca vai falar a verdade, às vezes porque ele não sabe. E aí não tem como você cuidar. O psicoterapeuta, o psicanalista, o psicólogo, ele vai precisar de ver os seus padrões para te orientar. E pegar alguma coisa na sua fala, fazer uma pontuação, um ajuste para ajudar. Mas se o paciente não der isso para o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicanalista, ele não tem a ferramenta. Entende? Aí a ferramenta que vai ajudar você nisso, ajudar ao psicólogo, ajudar o psiquiatra nesse tratamento, são as ferramentas energéticas, que vai entrar por um outro caminho. Nós vamos estimular o potencial que está aí dentro de você. Nós vamos fazer uma reconexão do seu potencial divino, do seu potencial mágico, do seu eu superior, para essa transformação acontecer de dentro para fora. Eu acompanhei uma pessoa e que ela vinha de um processo psicoterapêutico longo. E depois de algum tempo de conversa, eu descobri que o grande problema daquela pessoa é que ela tinha uma necessidade muito, mas muito grande de aprovação. Então essa necessidade de aprovação e de ser aceita fazia com que ela ficasse muito inibida, com medo de errar, com medo de ridículo e com medo de tudo. Ela não falava isso, mas dava para a gente perceber. Então, todo tipo de tratamento que foi proposto para aquela pessoa não funcionou porque a verdade era essa. E essa verdade ela não admitia. Ela não conseguia admitir isso. Ela conseguia passar, mas não admitia que o problema dela era uma grande necessidade de aceitação e de ser aprovada, de ser reconhecida. Então isso travava. Ela não fazia nada porque não queria pagar mico, porque não queria correr o risco da rejeição. Entende? Então o tratamento não funcionava por isso, do ponto de vista psicoterapêutico. A gente entra com o trabalho energético por caminhos muito sutis que de repente essa pessoa começa a pensar diferente. Ela começa a se aceitar de dentro para fora, sem indução. O tratamento energético, o tratamento vibracional, que é o tratamento que eu faço, esse tratamento, ele não é indutivo. Nós não vamos induzir você a nada. A gente vai sugerir algumas mudanças de hábitos que vão corroborar com o tratamento, mas a vibração, nós vamos trabalhar para mudar a sua vibração, lá no seu sistema mais profundo. Partir lá dos átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, corpo físico, corpo mental, corpo astral. Então, de repente, você se vê diferente. Agora, é bom que você entenda que é um tratamento lento, não é um tratamento como remédio, que você toma um remédio e a dor passa. Não, é um tratamento que o seu corpo vai se reconstruir. E é um tratamento caro. Hoje é um tratamento caro. No meu caso, eu encontrei um preço mais ou menos popular.
para o nível de clientes que eu atendo no mundo inteiro online, é um preço mais ou menos popular. Mas tem muitas pessoas que não conseguem pagar nem esse valor. E é por isso que eu disse para vocês que eu quero entregar um presente para vocês agora na quarentena. Por que que eu tenho condição de fazer isso? Primeiro, que surgiram doadores no canal que estão contribuindo com o canal, está me dando uma folga. E segundo, porque vagaram todos os meus horários de atendimento presencial. Então, eu estou com vaga na agenda porque eu não tenho o atendimento presencial que eu tinha. Então, eu pensei em usar esse tempo que sobrou para descansar. E já tem 3 semanas que eu estou realmente descansando. Eu faço meus atendimentos online, na maioria das vezes em casa, e o resto do tempo eu estou aproveitando para fazer nada, para ler, para fazer alguma coisa realmente que me interessa. Mas já passaram 3 semanas e tem muitas pessoas precisando de ajuda. Então eu resolvi fazer durante esse período, que durar esse processo aí, que deve durar uns 90 dias entre quarentena, depois sair da quarentena e depois a adaptação, até a gente, todo mundo voltar ao normal. Hoje a gente escuta os governos falando que vai durar em torno de 90 dias. Então eu estou pensando, isso que eu vou falar aqui para vocês, no mínimo vai durar 90 dias, que é o seguinte, olha, preste bem atenção. Eu trabalho da seguinte forma, qualquer pessoa que eu atendo, seja presencial ou à distância, a primeira consulta é R$250. As seguintes, dependendo da técnica que vai ser usada, é 200 ou 150. Então, é assim que funciona. Tem muita gente que não pode pagar. Eu trabalho com a agenda cheia porque tenho um canal hoje aí com 150 mil seguidores e a partir desses seguidores muita gente vai me conhecendo, então eu atendo no mundo inteiro online, então realmente minha agenda é cheia. Eu não precisaria de mexer nessa agenda. Se eu quisesse ocupar todos os horários que eu perdi do presencial, ocuparia facilmente. Mas eu estou querendo ocupar de forma diferente, para poder ajudar, principalmente nós aqui brasileiros, que tem vontade de aproveitar esse tempo para fazer uma consulta, mas não tem R$250 e nem tem depois R$200 para pagar mais uma consulta ou duas. No mínimo a gente precisa fazer 3 ou 4 consultas. O tratamento também com terapia holística não é longo. Normalmente 3, 4 são suficientes. E aí as tarefinhas de casa que você vai fazer em casa. Então, o que eu estou propondo é o seguinte. Qualquer pessoa, a partir de hoje, que quiser, eu tenho 4 horários por dia, não dá para atender também muita gente, então tem que correr porque eu tenho 4 horários livres por dia e eu quero ocupar essas 4 vagas todos os dias, de segunda a sábado, fazendo um valor absolutamente, exclusivamente para esse período de 90 dias e esse valor será apenas R$50. Então, você vai ser atendido exatamente como aquele que paga 250. Exatamente como aquele que paga 200 na segunda consulta em diante. Então, você vai ser atendido por apenas R$50. Então, aqueles que tiverem interesse, que têm a necessidade e têm vontade de experimentar esse tratamento comigo, é um tratamento vibracional em que a gente vai fazer modificação de água para você tomar como remédio durante o mês inteiro. A gente vai fazer o toque da tigela tibetana exclusivamente para o seu caso, para mudar as suas vibrações. Então você vai ter uma sessão, vai passar o mês inteiro tomando a água modificada. Aí depois no outro mês você faz outra sessão, até 3 ou 4 no máximo, de acordo com a sua necessidade. Tem paciente que depois da primeira já não precisa voltar mais. Esse é um dos presentes. O outro presente é que eu sei que mesmo R$50 tem gente que não tem e vai ficar com vontade. Então eu criei uma outra alternativa, é fazer grupos em que, aí sim, nesses grupos vai ser online, um atendimento como se fosse uma live, mas uma live para 10 pessoas, somente 10 pessoas. Então uma live com 10 pessoas, todo mundo vai falar comigo e eu vou responder ali no texto. Então tem que ser uma pessoa que tem uma internet boa e que consegue interagir na live. Também que se não for, não vai funcionar. Então, são 10 pessoas em cada grupo. Nós estudamos aqui com a equipe, é possível fazer isso tranquilamente. 10 pessoas em cada grupo. E essas pessoas vão pagar R$25. Então nós vamos marcar um horário, aí nós vamos ter somente um horário por dia. Um horário por dia eu vou ocupar dessa forma. Nós vamos ter uma live. Essas 10 pessoas que marcaram, que agendaram,
vão receber o link, na hora vão entrar e vão receber o atendimento, vão poder conversar comigo, eu vou poder responder para todo mundo, porque só são 10 pessoas. Então, se você tem interesse e condições de um atendimento exclusivo por R$50, eu vou te atender exclusivo. E se você não tem, mas tem interesse de participar de um grupo de 10 pessoas, entre em contato, eu vou agendar você. O grupo eu tenho que esperar completar o grupo. Então a gente vai completar o grupo e aí eu marco para a gente fazer a primeira sessão. Depois marca com o grupo de novo para fazer a segunda sessão. Todo mundo junto de novo. E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Quero avisar para os meus pacientes de qualquer lugar do mundo que já estão fazendo tratamento comigo, já há tempo, pagando R$200, R$250, durante esses 90 dias, eu vou cobrar de vocês também R$50. Então, todo mundo, durante esse período desses 90 dias, a partir de hoje, aqueles que já estão comigo e aqueles que vão contratar a partir de agora, vão ser atendidos por apenas R$50. Ok, gente? Então, esse é o presente que eu queria trazer para vocês, a minha contribuição. E volto a dizer, isso é possível por quê? Por causa dos doadores. Os doadores vão sustentar durante esses 90 dias, vão me ajudar a sustentar a minha equipe, sustentar a minha estrutura, os custos que eu tenho aqui. Mas eu vou ficar muito feliz de poder ajudar um maior número de pessoas possível, tá bom? Grande abraço para você, fico muito feliz. Aí é só entrar em contato pelo WhatsApp. O WhatsApp quem já tem acesso vai ser fácil, quem não tem, é só pegar aí na descrição, tem o meu WhatsApp e fazer o agendamento. Já sabe que às vezes o agendamento vai ficar para daqui a 15 dias, daqui a 20, porque a procura vai ser muito grande. E só são 4 vagas por dia, tá bom? Grande abraço para você. Dê o seu like aí, compartilhe com seus amigos. Faça o seu comentário, mesmo que seja só um bom dia. E se você é novo no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. Um grande abraço, espero você no próximo vídeo.